Para quem não me conhece, meu nome é Nelson Ferreira Sobrinho. Eu sou sócio fundador da Everhead, uma empresa que foi criada com foco em rentabilidade e proteção. Eu já estudo o mercado de opções desde 2008, né, peguei aquela questão da crise do subprime, e aí em 2010 eu fiz meu primeiro curso de opções. De lá para cá, a gente vem estudando. Em 2012 eu comecei a operar um pouquinho mais pesado, entender o comportamento das opções, e aí a gente foi fazendo diversas operações, né? Trava de alta, trava de baixa, mesa, condor, borboleta, e a gente procurou, nesse tempo, uma operação que a gente conseguisse proteger o nosso capital e oferecer uma boa rentabilidade. E nós chegamos muito próximo disso, e isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Eu vou iniciar aqui. Quem já opera no mercado de opções, já sabe o que é um derivativo. O começo vai ser um pouco repetitivo, mas para a gente conseguir fazer com que todo mundo entenda direitinho o que é o mercado de opções, os seus riscos, o que é um derivativo, a gente tem que fazer uma boa base, a gente tem que fazer um bom alicerce. E aí, para isso, logo no começo, a gente vai ter que contar a história das opções e tal, mas com um pouquinho de paciência, a gente vai conseguir alinhar todas as expectativas e no final a gente vai mostrar que a gente conseguiu uma operação muito bacana e a gente tem obtido excelentes resultados, tanto nos simulados quanto nas operações reais, ok? Vamos começar então. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Perguntou qual tela que eu queria compartilhar. Compartilhei a tela errada. Então, vamos lá. Ensinar uma operação, deixa eu só mudar aqui, para ficar um pouquinho melhor. Ok. Deixa eu só ver o que vocês estão enxergando agora. Isso, perfeito. Agora a tela está perfeita, o som está bom. Então, vamos começar. Ensinar uma operação no mercado financeiro de forma que você consiga monitorar suas operações, extraindo uma boa rentabilidade e proporcionar uma proteção. Então, os objetivos aqui, ó, aprender a investir, monitorar as operações, rentabilidade e proteção. História das opções. Há registros na Bíblia onde Jacó tivera que trabalhar por 7 anos para Labã, pai de Raquel, para ter o direito de se casar com ela. Fazendo uma analogia, Jacó comprou o direito de se casar e pagou como prêmio 7 anos de trabalho para seu pai. Possivelmente naquela época ele nem sabia o que era um contrato de direitos e de deveres, né? Mas então desde aquela época lá a gente já tem registros de um contrato, né? Naquela época um contrato de boca, né? Tales, antigo filósofo grego, na cidade de Miletos, com seus estudos adquiridos sobre as estrelas, ele conseguiu prever com 9 meses de antecedência que a próxima colheita de azeitonas seria excelente. Assim sendo, ele comprou o direito de alugar todas as prensas da região utilizadas para prensar azeitonas e transformá-las em azeite. Como sua previsão estava certa, ele exerceu seu direito de alugar essas prensas e, por consequência, as alugou a produtores de azeite por um valor bem mais alto. E aí, um pouco mais recente, né, no século XVII, as tulipas eram objetos de cobiça e status na aristocracia holandesa. Algumas tulipas eram muito raras. Nessa época, os mercadores começaram a trabalhar com contratos futuros, com medo que nos meses que antecedessem a colheita, o preço disparasse em função de desastre climático, por exemplo. E aí, inclusive, foi onde teve a primeira bolha, né? Foi nas tulipas, aí algumas tulipas chegaram a ter um valor de uma casa. Então vamos lá, o que são opções ou derivativos? Contrato de direitos e deveres para quem compra ou vende uma opção. Podemos associar as opções com caução de um carro a ser comprado ou um imóvel ou um seguro de um carro.
Opções de compra. Call. Muito similar à compra de um carro ou um imóvel. Quem vende a opção de compra, uma call, dá o direito ao comprador, dá o direito, não o dever, ok? O direito ao comprador desta opção de exercer o seu direito de tomar a ação a um preço pré-estabelecido, chamado de strike. Quem compra essa opção, a qual tem o direito de escolher se quer exercer o direito de tomar ou não ao preço de strike. Então vamos dar um exemplo aqui. Exemplo, possuímos um carro com valor estabelecido de R$10.000. Caso o comprador tenha interesse nesse carro, deverá nos pagar um calção, R$250, por exemplo, para ter o direito de comprar esse carro a 10 mil. Neste caso, os 10 mil é considerado o valor de strike. Caso tenha uma depreciação no valor do carro e daqui 5 ou 10 dias o carro esteja valendo R$8.000, o comprador desse direito de adquirir o carro não vai querer exercer, ou tomar, no caso, né, o carro, uma vez que no mercado já está mais barato. Neste caso, ele perde o valor do calção. Quem pagou perde o valor do calção e nós ficamos com esse valor de calção. Vamos falar agora da put. O que é a put? É uma opção de venda. É muito similar ao seguro de um carro ou imóvel. Quem vende uma opção de venda, uma put, possui o dever, não direito, de entregar a ação ou bem ao comprador desta opção, caso o comprador queira exercer o seu direito de entregar a ação ou bem a um preço pré-estabelecido. Quem compra uma opção de venda possui o direito, não o dever, de entregar a ação a um preço pré-estabelecido. Um exemplo da put é o seguro, né? O melhor exemplo neste caso é quando nós fazemos um seguro de veículo. Quando fazemos um seguro de um carro, compramos uma put, ou seja, compramos o direito de entregar esse carro à seguradora caso aconteça algum problema, como roubo, acidente com perca total, por exemplo. Neste caso, para o valor de strike, no caso do carro, a gente sempre utiliza a tabela FIP como referência, né? Então a gente liga na seguradora, ó, estou comunicando o sinistro. E mesmo que esse veículo após o sinistro não tenha praticamente valor, no caso de uma perca total, por exemplo, a seguradora terá que nos pagar conforme pré-estabelecido. Para a seguradora, ela é uma vendedora de put, pois ela está vendendo o seguro e nos dá o direito de exercer ou não, ok? Nas opções que iremos abordar mais para frente, trabalharemos apenas com opções de compra, call. Então, para a gente entender, parece simples, né? Eu acho que até aqui não tem muita dúvida. Uma opção de compra, uma call, é como se fosse um cheque calção. Então, nós vamos trabalhar sempre como se estivéssemos a ação, no caso, como se a gente tivesse um carro, e nós vamos sempre vender esse calção para a pessoa pagar esse prêmio para a gente. Então, por isso que quando as pessoas falam de lançamento coberto, o que é lançamento coberto? Você, por exemplo, se você tiver um carro, você não pode vender 2 carros e receber o prêmio de 2 carros, 2 calções. Por quê? Porque isso é considerado estelionato. No mercado financeiro, isso é um risco muito grande, né? A corretora cobra uma margem por isso, então é uma operação muito arriscada. Então você deve sempre vender a quantidade que você tem. Com relação aos tipos de opções, nós temos as opções americanas. Nós vamos mostrar como diferenciar essas opções. As opções americanas, elas têm como características de permitir o exercício em qualquer momento e não apenas no vencimento. A europeia, ela tem como característica o exercício apenas em seu vencimento, ou seja, não pode ser exercido antes desta data. Então, as americanas, até por esta característica de poder ser exercida a qualquer momento, normalmente acontece, se der exercício, uma opção, lá próximo do vencimento, né? Dificilmente uma opção ela é exercida antes, mas pode acontecer se o mercado subir muito, né? Isso a gente vai explicar mais lá na frente. Então, as opções americanas, elas podem ser exercidas a qualquer momento. A pessoa pode ligar para a corretora e ela vai
querer exercer. A europeia, não. E, em função disso, a europeia tem um pouco menos liquidez do que a opção americana. Para a gente tirar qualquer dúvida, qual que é a opção europeia, qual que é a opção americana, site de referência da Bovespa aqui, a gente consegue saber todos os strikes, todas as séries autorizadas pela CBDC, todas as opções europeias e americanas. Vamos lá. Vencimento das opções. Então, a gente já começou a entrar na característica de uma opção aqui, né? Já começou a aparecer uma opção de Petrobras aqui. Pessoal, deixa eu só dar uma pausa aqui. Deixa eu ver se tem... Se alguém quiser perguntar alguma coisa e estiver aberto ao bate-papo aí, pode ficar à vontade. Deixa eu só voltar aqui. Tranquilo. Então, isso aí. Vamos lá. Opa, perdi o slide onde eu estava. Voltou. As opções têm como data de vencimento sempre a terceira segunda-feira de cada mês. Caso nesse dia não houver pregão, o vencimento ficará para o próximo dia útil. As séries que classificam seus vencimentos são caracterizadas pela letra do ativo objeto. No caso, a ação além da letra que se refere ao mês, em alguns casos ao preço de exercício. Então, exemplo, Petri A6 é uma opção de Petrobras, PETR, né? Então, são seus prefixos. O A é sempre referente ao vencimento, então, PETR-B, vencimento em fevereiro. C, vencimento em março. E 6 é referente ao strike. Aqui tem só uma consideração. Vale lembrar que nem sempre o valor de strike caracterizado por um número é realmente o valor de strike. Há casos em que o strike é diferenciado dessa nomenclatura. Para tirar qualquer dúvida em relação ao preço de strike, o link abaixo estão as séries autorizadas. No caso, abaixo, acima, né? Nós já mostramos já no anterior que aqui você consegue tirar qualquer dúvida com relação ao strike. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente enxerga lá uma Petri A42, não significa que o strike seja R$ 42. A gente tem que saber o preço de strike. Então, ele acaba mudando um pouquinho. A gente tem uma tabela aqui que mostra o vencimento da call e da put. Então, como nós vimos anteriormente, uma PETR B é vencimento em abril, uma F é em junho, assim como uma put. A put, ela é PETR, Q, R, S e aí o strike. Vamos lá. Classificação das opções. ITM, que são as opções in the money, dentro do dinheiro. A ATM é the money, no dinheiro. E a out the money, que é fora do dinheiro. Então, um exemplo. A ação da Petrobras está R$ 6,30. Uma opção com strike 5,50, ou seja, abaixo do valor de mercado da ação, ela está dentro do dinheiro. Uma opção com strike de 6,25, 6,30, 6,35, ela é considerada uma opção no dinheiro, porque ela está muito próxima do valor real do papel. Então, a ação da Petrobras está 6,30. Uma opção no dinheiro seria uma 6,25, 6,20, né, o strike dela, ok? E uma opção com strike de R$ 8,00, ou seja, tem um descolamento aí de uns R$ 2,00, ela está fora do dinheiro. Agora vamos começar a complicar um pouquinho. Vamos falar de valor intrínseco. O que é valor intrínseco? Valor intrínseco, interno, inerente, é o valor embutido na opção. É o valor obtido através do prêmio da opção comparado com o preço da ação.
Então, nós vamos sempre trabalhar em cima desse exemplo para procurar facilitar. Quem tiver dúvida, lógico, pode escrever para a gente, pode me chamar no Skype, mandar um e-mail, e a gente vai sanando essas dúvidas à medida que elas vão acontecendo. É lógico que é um assunto complexo, mas aos poucos, gente, a gente vai aprendendo e a gente vai propor a simulação a vocês para a gente só entrar com dinheiro na operação quando a gente estiver confortável e entender o comportamento das opções. Ok? Então vamos lá. Um exemplo. Vale 5, código da Vale do Rio Doce, está R$ 10,96. A gente pegou aqui uma Vale C10. A Vale C10 tem preço de prêmio, né, ele está valendo aquele valor lá, qual que é o calção da Vale C10? O preço de prêmio da Vale C10 é R$ 1,57. Qual que é o valor de strike da Vale C10? O valor de strike dela é 9,62. Por isso que é importante nós olharmos sempre, veja que ele está marcado C10, mas o strike é 9,62. Então a gente tem que sempre analisar qual que é a série autorizada da Bovespa. Então a Vale C10 tem preço de prêmio de 1,57. Valor de strike, 9,62. 10,96 menos 9,62 é 1,34. Aí vem a primeira pergunta, né? Então eu coloquei aqui, ó, sendo assim, o valor intrínseco é a diferença entre o valor da ação e o valor de strike da opção. Então a gente fala, Nelson, mas se eu estou recebendo 1,57, ele não é o meu prêmio integral? Não, ele não é o prêmio integral, porque quando você comprou a ação, você não pagou 9,62, você pagou 10,96. Então, o valor de 10,96 menos 9,62, que é o valor de strike que você vai receber caso seja exercido, dá 1,34. Então, esse 1,34 ele não é taxa para a gente, ele é só um valor de proteção aqui. Esse 1,34 ele é um valor de proteção. E aí a gente vai mostrar agora a diferença entre o intrínseco e o extrínseco. Então, o valor de prêmio, se a gente subtrair o valor do papel menos o valor de strike e a gente verificar o valor de prêmio aqui, a gente vai ter o valor intrínseco da nossa operação. Ele vai servir como proteção, ele é importante para a proteção, mas ele não será tão importante para a taxa. No final, agregado os dois, vai fazer uma bela operação. Então, vamos lá. Valor agora extrínseco. Opa, subi um slide. Valor extrínseco. É o valor de expectativa ou o valor de prêmio líquido de uma opção. Para ficar mais fácil, vamos pegar o mesmo exemplo acima. Então, o exemplo acima, nós compramos a Vale a 10,96. O preço do prêmio é o mesmo, 1,57, e o valor de strike é 9,62, igualzinho o exemplo acima. O que vai acontecer se a Petrobras estiver valendo, se a Vale, desculpe, estiver valendo R$15? Vai acontecer que nós seremos exercidos, vai ser extremamente interessante, né? Para quem pagou esse prêmio para a gente aqui de 1,57. Então, o valor de strike aqui, 9,62. Se pegarmos o valor da ação menos 9,62, que é o valor que nós vamos receber, se a gente tirar o 1,34 do 1,57 aqui, o que vai sobrar? Se o preço do prêmio é 1,57 e a opção tem 1,34 de VI, a diferença que sobra é o valor extrínseco, nesse caso, 23 centavos. Então, quando nós montarmos uma operação, nós vamos mostrar lá para frente como é que é a operação que nós temos montado, aí temos simulado e temos obtido, em algumas operações reais nós temos obtido algum retorno. Vai chegar uma hora que vai ficar automático isso para vocês, a questão de valor intrínseco, valor extrínseco, valor de proteção, o valor de taxa. Agora parece um pouco complexo. Por que é valor intrínseco, né? Por que ele não é uma taxa integral? O que é valor extrínseco? Então,
Por isso que eu falei que quem já leu o e-book está relembrando o que nós colocamos aqui no slide. E quem não teve a oportunidade de ler o e-book, agora com essa apresentação, o e-book serve como material de reforço. Então, vamos dar andamento aqui, só para a gente não estourar nosso tempo. O que são as gregas? O delta de uma opção nos informa que para cada R$1 no preço do ativo, ou seja, no preço da ação, quanto a opção irá aumentar de preço. Uma opção que tem delta de 50% significa que para cada R$1 que a ação subir, a opção sobe 50 centavos. Por quê? Delta de 50. Justamente por esse motivo, muitos acabam vendendo de forma equivocada que o mercado de opções é arriscado, pois uma opção pode subir 100% em um dia e cair 100% no outro. E é verdade, né? Porque uma opção que tem um preço de 50 centavos, se o papel cair R$1 e essa opção tiver delta de 50, ela praticamente vai perder o valor inteiro dela. A pessoa vai perder 100% se ela comprou uma opção a seco, que eles chamam. Né? Nós vamos chegar lá, nós vamos explicar o que é uma opção a seco, um lançamento coberto. E ao contrário também. Da mesma forma que a pessoa pode comprar uma opção que está 50 centavos, se uma Petrobras, uma Vale, um Banco do Brasil subir R$1 de um dia para o outro, a opção ela pode valorizar 100% do valor, ela pode ganhar mais 50 centavos. E é por isso que existe um risco, e nós vamos explicar como nós temos minimizado muito esse risco. O gama mede a aceleração no delta, ou seja, um gama de 10% significa que para cada R$1 no valor da ação, o delta irá ser acrescido de mais 10%. Caso a ação caia R$1, uma opção com delta de 50 terá seu delta diminuído em 10%. Então, o gama é a aceleração. O delta ele mostra quanto que a opção vai variar, né? Também ele pode servir como um balizador ali se vai dar exercício, se não vai, ela está com 50% de chance de dar exercício, porque uma opção que está com delta de 10, ela demora muito para pegar valor porque praticamente não está sendo exercida, né? E uma opção que tem 90% de delta, ou seja, o papel sobe R$1, ela sobe 90 centavos, ela já está praticamente exercida, que são aquelas opções muito dentro do dinheiro. Por isso que ela não oferece tanta taxa, porque ninguém paga uma taxa tão alta para uma opção que está praticamente exercida. O que faz a opção ter taxa é justamente essa briga entre 50% de chance para dar exercício, 50% de chance de não dar exercício. Vamos avançar. Teta. O teta tem uma relação direta com o tempo até o exercício, ou seja, uma opção que tem teta de 1 centavo significa que a cada dia que passar, o valor de 1 centavo será diminuído da opção, mantida todas as outras variáveis inalteradas. Então, para quem compra uma opção, né, o pessoal gosta muito de estratégia de comprar uma opção fora do dinheiro, pagar 50 centavos na opção, você tem que lembrar que o tempo está contra você. Por quê? Porque o θ é justamente o time decay que é atribuído à opção, ou seja, todo dia, se nenhuma variável mexer, se o delta não mudar, se o gama não mudar, essa opção vai ficar 1 centavo mais barata. E aí passa mais um dia mais 1 centavo, e passa mais um dia mais 1 centavo, e 10 dias são 10 centavos de uma opção de 50 centavos, você já perdeu aí quase 20%, né? Por isso que é interessante uma estratégia que nós vamos mostrar, que é nós vendermos esta opção, porque a cada dia que passar, mesmo que o mercado se mexa, mas não se mexa muito, a Petrobras ou a Vale, ou que seja um banco, ele não se alterar o valor da ação, nós sempre estamos ganhando um pouquinho. Vamos voltar a falar das gregas aqui, nós temos o Vega. O Vega mede o comportamento do preço da opção em função das mudanças de volatilidade. Ou seja, quanto maior a volatilidade de uma opção, maior a frequência de alta e baixa em um período de tempo. E maior será o valor da volatilidade e, por consequência, maior o valor do prêmio.
Então, quanto mais volátil a ação, quanto mais a ação sobe e cai, em um curto período de tempo, maior é o valor atribuído. Eles pagam uma taxa maior, a precificação é maior justamente por ninguém saber para onde que vai. Será que agora vai subir? Será que vai cair? Será que a Petrobras agora vai romper os 12 e vai lá para R$ 20, 40? Será que ela vai voltar ao preço de R$ 3 igual ao ano passado? Então, isso é volatilidade. Esse comportamento louco do papel de subir e cair muito rápido num curto período de tempo. E a última grega é o RO. O RO está relacionado à taxa de juros. E como nossas operações têm uma liquidez de 2 ou 3 meses para cada vencimento futuro, e as reuniões para elevação ou queda da taxa não acontecem constantemente, não há tanta interferência direta em nossas operações. De qualquer forma, podemos simular essas variáveis na nossa planilha. Apenas para conhecimento, no mercado americano, tem opções com liquidez de 1 ano até um pouco mais, dependendo do papel. A gente pega esses papéis que nem Microsoft, Apple, eles têm opções com liquidez até janeiro, fevereiro do próximo ano já. E a relação à taxa de juros influencia diretamente, né? Lógico que pode ter algum problema em algum país e aí mudar drasticamente a taxa de juros, pode ser que seja impactado, mas é bem difícil de acontecer. Aqui só um aviso, não sou pessoa vinculada a qualquer corretor ou qualquer instituição financeira. As operações realizadas são de responsabilidade do leitor e os exemplos citados tampouco representam indicações de compra e venda de ações. Por isso que é importante a gente começar a simular antes da gente realizar uma operação com grana, ok? Isso é muito importante. É possível fazer uma rentabilidade bacana, a gente tem obtido uma excelente rentabilidade num curto período de tempo, mas para isso a gente precisa entender o comportamento das opções. Vamos lá, operando na prática. Essa apresentação tem como principal objetivo a operação de lançamento coberto e trava de baixa, com foco específico na taxa de retorno. Não iremos abordar operações direcionais como trava de alta, trava de baixa, borboleta e mesa, né? Existem várias operações com opções, vários tipos de estratégias com opções. Nós vamos abordar apenas uma, porque quando geralmente você faz um curso de opções, você chega lá e aí a pessoa fala, olha, tem essa operação aqui que você pode fazer uma trava de alta e você ganhar 400% se o mercado subir. Você pode fazer uma trava de baixa e você ganhar 700% se o mercado cair. Você pode montar uma borboleta e você ganhar 1000% se o mercado ficar parado. Então nós entendemos que isso são operações direcionais. É difícil você acertar o momento certo quando uma ação vai subir muito rápido ou ela vai cair muito rápido. Se fosse fácil, todo mundo estava rico, todo mundo ganhava dinheiro no mercado de ações. Então, justamente por nós entendermos essa complexidade, essa dificuldade, nós vamos abordar apenas uma operação. Então vamos lá, lançamento coberto. Operação muito realizada como remuneração de carteira. E vamos explicar como a operação ela é realizada. Ao comprar uma determinada quantidade de ações, ou Petrobras, ou Vale do Rio Doce, ou Banco do Brasil, ou Itaú, ou Bradesco, que seja, vende-se automaticamente a mesma quantidade de opções. Então, como nós fizemos aquele exemplo lá acima, a R$10,96, olha como é que é o nosso exemplo. Nós vamos entrar lá na corretora ou no nosso home broker, né, no nosso curso. Mais para frente nós vamos abordar como preencher isso, quais as ferramentas que podem nos auxiliar para comprar e vender automaticamente, de forma muito rápida e simultânea. Então vamos explicar como é que funciona, primeiro para depois a gente ver o aspecto operacional. Compra de 1.000 ações da Vale a R$10,96. Total da operação, R$10,96 vezes 1.000, R$10.960. Venda da opção D10 a R$1,50. O valor de strike da D10 é R$10,12. Total da operação, R$1,50 vezes 1.000, nós recebemos 1.500. Deu para entender? Deixa eu só dar
Deixa eu só dar um voltar aqui, para ver se tem alguma uma pergunta aqui. Tranquilo. Tranquilo, deixa eu tirar aqui. Perfeito. Então, vamos voltar à apresentação. Então, compramos a ação 1.000 a R$10,96, gastamos R$10.960 e nós vamos vender uma opção vale D10 a R$1,50. O valor de strike é 10,12. Total, R$1,50 vezes 1.000, R$1.500. Então, esse valor vai entrar na nossa conta. O que vai acontecer num cenário de alta? Aí começam as perguntas, né, Nelson, mas e se o mercado subir? O que vai acontecer se eu tiver essa operação? E se o mercado ficar de lado? E se o mercado cair? Qual que é o meu risco? Né? Então vamos entender os diferentes cenários. Primeiro, cenário de alta. Você comprou 1.000 ações a R$10,96. Como lançou, né, ou vendeu, o pessoal fala de lançar a opção, como você vendeu a mesma quantidade de opção, imagine que a ação da Vale suba R$5 e faltando 2 dias para o vencimento, a ação esteja valendo R$15,96. Olha que explosão, o mercado subiu de forma muito rápida. Como você vendeu o direito de ser exercido a 10,12, você receberá 10,120, perfeito? 10,12 vezes 1.000, que é o valor de exercício, mais 1.500, que é o prêmio da opção, ou seja, 11.620 sobre o capital inicial de 10.960. Uma taxa de 6,2. Aí vem a primeira pergunta. Imagino que vem a primeira pergunta, porque é a pergunta que eu me fiz por muito tempo. Se o valor de 1,50 multiplicado por 1.000 ações é 1.500, por qual motivo eu não tive uma taxa de 13,68, pois eu embolsei 1.500, né? Nós falamos aqui que a taxa foi 6,02. Então, vamos voltar aqui. Por qual motivo, então, eu não recebi 1.500 e uma taxa de 13,68 pelo valor total, sendo que eu embolsei 1.500? Vamos voltar ao que nós falamos sobre VI e VE. Lembre-se que o VI é a diferença entre o valor da ação e o valor de strike da opção. Pois bem, pagamos pela ação o preço de R$10,96 e nós não vamos receber R$10,96 porque o valor de strike é 10,12. Então, esse valor entre 10,12 e 10,96, que é essa diferença aqui, ó, 84 centavos, ele não é considerado valor de prêmio líquido. Vocês concordam comigo? Porque ele é o valor de VI. Mas ele vai nos proteger em 9% numa queda. Ele é muito importante. Nós vamos ver a seguir. Então, quando a gente é exercício, o mercado explode, a gente vende uma opção com strike de R$12, o mercado vai para 20, vai para 30, vai para 40, nós temos que lembrar que o nosso lucro é em cima do VE. Mesmo assim, é uma excelente taxa, né? A gente conseguiu uma taxa de 6,02, é praticamente metade do DI em um mês, né? Se isso acontecer num mês, é uma excelente taxa, né? Então, vamos lá. Vale lembrar que, conforme informado, uma alta de 5% na ação fará com que a opção aumente o delta. Quando o delta chegar próximo de 100, significa que para cada R$1 que a ação subir, a opção subirá R$1 também. Isso fará o preço da opção subir absurdamente. Mas nossa maior preocupação é se vai dar exercício ou não. Não estamos fazendo uma carteira de investimento, nem menos preocupados com o valor de dividendos. Estamos preocupados com nossa taxa de retorno. Se você não suporta entregar a ação ao preço de 10,12, que é o strike, ou vender o valor da ação muito maior do que você pagou, esta operação não é para você. Por quê? Muitas pessoas que eu conheci nessa trajetória, elas tinham a seguinte preocupação, falando, não, Nelson, mas eu vendi essa opção aqui, mas se o papel começar a subir, eu tenho que recomprar essa opção, e eu vendi ela por R$1,57, ela está R$2,10 aqui, eu preciso recomprar ela de qualquer jeito. E aí a pessoa acabava pagando mais caro para não ser exercido,
Às vezes a alta do papel não supria essa alta na venda da opção, e a pessoa acabava enrolando, pagando caro e perdendo dinheiro, né? Porque ela tinha que recomprar a opção mais cara. Então, se você faz uma operação, você compra o papel a R$10, se o papel está 15, R$17, você fala, eu não acredito que eu fiz essa operação e eu ganhei 6%, você não pode fazer essa operação, ok? Você tem que fazer uma operação de remuneração de carteira de uma outra forma, comprando o papel aos poucos, sei lá, de uma outra forma que não seja essa operação. Vamos falar do cenário de lado. A ação sofre uma queda de 7,75. E é aí que começa a ficar interessante, porque normalmente é o que acontece, né? A lei de Murphy, você compra a ação, né? Você demora 3 anos para juntar um dinheiro para comprar a ação, na hora que você compra a ação, começam a bater na ação lá, e o papel começa a cair. Então imagine o seguinte cenário, a ação sofre uma queda de 7,75 e você não fez a operação de lançamento coberto. Você pensaria o quê? Em estopar a operação. O que é estopar? Você compra num preço de R$10 e você admite perder até 9,70, por exemplo. Chegou a 9,70, você vai estopar. Você vai vender mais baixo e vai perder dinheiro e vai rezar para subir ou comprar mais um pouco tentando fazer preço médio, o que não funciona. Não adianta a pessoa pegar e falar, não, eu tenho uma estratégia de fazer preço médio, que o papel está 10, ele cai, eu compro a 8, eu compro mais, a 7 eu compro mais, a 6 eu compro mais, porque no dia que a ação voltar para o preço e ele empatar o dinheiro, ele vai falar, putz, graças a Deus eu consegui sair dessa operação. Isso não sou eu que falo. Os maiores traders que estão no mercado, que conseguem ganhar dinheiro, os 10% que conseguem sobreviver nesse mercado financeiro, eles falam isso, que o preço médio não funciona. Cenário de lado, vamos lá, você fez a mesma operação acima, mas o papel próximo do vencimento, faltando um dia, está com valor de 10,11. Hein, gente? Isso seria o maravilhoso, o melhor cenário. Neste caso, você estaria perdendo 85 centavos por ação, ou R$850. Mas como vendeu 1.000 opções ao preço de 1,50, colocou no bolso 1.500. Analisando nossa operação, temos o seguinte: não há motivo para o comprador da opção te exercer, pois o preço da ação no mercado está 10,11, acabamos de colocar aqui. Além disso, ele pagou a você, além dos 10,12, que é o strike, mais 1,50, ficaria muito caro para ele. Como esta opção não deu exercício, qual o valor dessa opção no vencimento? 0, viraria pó. Entendeu? Por quê? Porque quando você vendeu a opção, ela tem aquele teta, o teta é atribuído ao VE, e todo dia vai caindo um pouquinho, vai caindo um pouquinho, vai chegar no dia do vencimento, das duas uma, ou ela vai dar exercício, ou ela não vai dar exercício. Se ela tiver com valor acima do valor, se o papel tiver com valor acima do valor de strike, pode ser que você seja exercido, lembrando que você recebeu uma taxa, você recebeu um prêmio aqui de 1,50, por exemplo. Só que se a ação tiver 10,11 no mercado, por que esse cara já pagou para você 1,50 e ele vai pagar mais 10,12? Ele deixa, ele pega e paga lá os 10,11 no mercado, porque dá na mesma para ele. Não dando exercício, você não só estaria protegido de uma queda dos mesmos 85 centavos, né? Porque nós compramos a 10,96, né? Uma vez que você vendeu a opção em 50, mas como essa diferença seria justamente o VE, ou seja, 1,50 menos os 85 que você perdeu, dá 65 centavos, ou seja, uma taxa de retorno de 5,93 sobre o valor comprado da ação, que foi 10,96. Ou seja, uma excelente taxa. Então, nós já trabalhamos com um cenário de alta, nós vimos como é interessante, mesmo se a gente for exercido. Nós já trabalhamos com um cenário do mercado de lado, que também é muito interessante, que a gente vai ganhando teta todo dia, a gente vai capturando o VE. E vamos falar agora na queda. Cenário de queda. Vamos lá, imagine o seguinte cenário: a ação sofre uma queda de 15% e você não fez o lançamento coberto. Você estaria perdendo 1,64 sobre o valor pago na ação, ou seja, de 10,96 estaria valendo 9,31.
Caso tivesse realizado essa operação, tendo feito a mesma operação acima, com papel próximo do vencimento, faltando um dia, está com valor de 9,31. Nesse caso, você estaria perdendo 1,64 por ação, ou 1.640, né? Porque nós vendemos 1.000 opções ao preço de 1,50. Como você colocou no bolso 1.500, se a gente parar para analisar essa operação, a gente tem o seguinte: não há motivo para o comprador da opção te exercer, pois o preço da ação no mercado está 9,31. Ele não vai querer pagar 10,12 para você, ele não é bobo, né? Então ele faz a conta lá e fala, eu vou pagar 10,12 para o Nelson, sendo que está 9,31 no mercado, eu já gastei mais 1,50 para fazer isso, então eu não quero. Sendo que no mercado está muito mais. Ele não vai te pagar 10,12, sendo que no mercado o valor da ação está muito mais. Como esta opção não deu exercício, qual é o valor no vencimento? 0, vira pó. Ou seja, não dando exercício, você não só estaria protegido de uma queda de 1,50 frente a 1,64 da queda da ação. Ou seja, 1,49 de perda para um papel que já caiu 15%. Por isso que o VI é extremamente importante. Então, antes, Nelson, você falou que antes isso era o VE que era bacana, porque ele era a taxa, né? Mas não. Veja que no mercado, quando ele cai, não dando exercício, você acaba ganhando o VI e o VE, né? O que você não ganha o VI, na verdade, o VI ele vai te proteger na queda. Então, para uma queda de 15%, a gente acabou perdendo só 1,49. É perfeitamente aceitável a gente perder 1,49 para um papel que já está caindo quase 15%. E isso aí tem acontecido muito, gente. Vamos lembrar que nosso objetivo é capturar VE, mas para que consigamos ganhar dia a dia com o θ da opção, precisamos deixar a operação andar, e por esse motivo precisamos encontrar uma relação entre VI e VE, que possibilite um bom retorno com uma boa proteção. Muitas vezes você encontra a relação entre 1 de taxa para 12 de proteção, 12 de taxa para 8 de proteção, 4 de taxa para 4 de proteção, e justamente por esse motivo é uma excelente operação. Diferente das operações direcionais no mercado financeiro, que nós montamos e ficamos torcendo e rezando para que tome um caminho, ou tentamos ficando acertar o momento de entrada, nesta operação não. Então, ela é uma operação muito tranquila. Né? Com o cenário de alta grande, ganhamos a taxa total. Cenário de leve e alta, ganhamos taxa, porque o θ vai caindo aos pouquinhos. Cenário com o mercado de lado, ganhamos e na perda estamos protegidos até um valor. Abaixo disso, começamos a perder. Lembrando que a nossa faixa de perda será definida em função da taxa de retorno que vamos escolher. Quando o mercado está pouco mais volátil, e com notícias, pode mudar a direção de um papel. Podemos escolher uma proteção maior. Quando o cenário está mais tranquilo, podemos adotar uma taxa de retorno maior e uma proteção um pouco menor. Isso vai quem definir é você. Pessoal, estou correndo aqui com a apresentação, porque já são quase 50 minutos, e nós nem mostramos a planilha ainda. Ok? Vamos lá. O que é o pulo do gato? Né? Aonde que nós vamos começar agora? Deixa eu dar um ESC aqui. Quem tiver dúvida e não tiver conseguindo escrever no bate-papo, pode mandar um e-mail para nelson@everhead.com.br. Pode mandar para o falecom@everhead.com.br. Eu estou todos os dias no Skype também com Everhead. E aí a gente vai tirando as dúvidas. Ok? Vamos aqui só olhar. Perfeito. Legal. Estamos vendo quantas pessoas estão online e vamos continuar aqui. Então vamos lá. Qual que é o pulo do gato? Já mencionamos acima que uma opção com delta de 50, à medida que a ação sobe R$1, a opção sobe 50 centavos. E caso a ação caia a R$1, a opção sofrerá uma queda de 50 centavos. É de compreensão do leitor que uma ação tem um delta de 100%. Né? Por que é um delta de 100%? Se a ação sobe R$1,
ela tem uma valorização de R$1. Né? Por quê? Por que 100%? Justamente pelo fato que se a ação sofrer uma alta de R$1, custará R$1 mais caro. Se cair R$1, terá esse valor diminuído, terá esse valor diminuído ao seu capital, correto? Vamos pensar na seguinte operação abaixo. Compra 1.000 vale de delta de 100 e vendo 2.000 de vale de delta de 50. Estamos vendendo 2 vezes a quantidade da ação. Aí já começa um problema, né? Porque aí as pessoas já começam a ficar eufóricas, falando, Nelson, você não pode vender 2 vezes a opção, porque isso é arriscado, justamente. Por isso que nós vamos mostrar como trabalhar com essa operação, fazendo de forma que a gente não fique tão exposto, tão arriscado no mercado. Vamos lá. No momento que montamos esta operação, estamos zerados em delta. Como uma ação tem delta de 100 e vendemos 2 opções de delta de 50, né? Porque lá no começo a gente falou, olha, uma opção que tem 50% de delta, se o papel sobe R$1, a opção sobe 50 centavos. Se o papel cai R$1, a opção cai 50 centavos. Então, em teoria, nós estamos zerados, porque nós estamos vendendo 2 opções de delta de 50. Né? A soma da venda das opções também subirá R$1. E para uma queda de R$1 na ação, a soma das opções perderá R$1. Por qual motivo, então, eu devo montar essa operação se é tudo zero, Nelson? Se o papel sobe R$1, eu ganho R$1. Aí a opção que eu estou vendido também sobe R$1. Não ganho nem perco nada. Se o mercado cai, eu perco R$1 na ação, mas aí a opção eu vou ganhar R$1. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é isso aqui, gente. É o θ. E é aí que nós conseguimos fazer esse pulo do gato e montar essa planilha. Por quê? Porque quando o mercado não faz nenhum comportamento, que o mercado ele faz 5 comportamentos, né? A pessoa fala, não, só sobe e cai. Não é sobe e cai. Ele tem um mercado quando sobe muito, quando sobe pouco, quando fica de lado, quando cai pouco e quando cai muito. Então, com uma operação que a gente esteja zerados em delta, se o mercado sobe pouco, se o mercado fica de lado, se o mercado cai pouco, a gente ganha bastante taxa. É extremamente interessante. Como posso vender uma quantidade maior da opção, sendo que eu tenho apenas metade ou 1/3 das ações? É perigoso? Sim, e muito. Justamente por esse motivo, nós vamos comprar uma opção mais fora do dinheiro em a mesma quantidade do saldo restante do lançamento coberto para travarmos nosso risco. No caso de compra de 1.000 opções, no caso, compra de 1.000 opções da D13. Por exemplo, alerta, não recomendamos que você tenha uma operação descoberta em opções. Posteriormente, mostraremos como proteger a sua operação para diminuir a exposição caso o mercado tenha uma alta elevada. Então, gente, a gente está falando aqui, ó, não vai todo mundo sair agora, amanhã abre o mercado, eu vou comprar 1.000 ações da Petro, vou vender 2.000 opções da Petro I42 e vou comprar uma Petro e vou ficar sem comprar o pozinho lá fora do dinheiro, porque aí realmente é arriscado. Então, como que fica essa operação aqui? Voltamos a falar de Vale aqui. Lançamento coberto. Na verdade, nós estamos compilando toda a operação aqui. Quando você compra 1.000 ações de Vale e você vende 2.000 opções de Vale, você tem aqui, ó, compra de 1.000 Vale, venda de 2.000 da D10, aqui, ó, 2.000 da D10, só que nós vamos comprar uma D12. Ou seja, quando nós compramos essa quantidade de 1.000 aqui, para travar, nós temos uma trava de baixa. Nelson, mas e aí? Agora me atrapalhei. E aí, como é que funciona? Na alta, no mercado de lado, na baixa? Então, vamos lá. Cenário de baixa. Caso o mercado caia, como você está vendido em uma quantidade maior de opções, sua perda é minimizada pelo dobro da proteção. Ou seja, é o VI e VE de cada opção em dobro que está te protegendo. Então, até aí é maravilhoso, né? Porque quando o mercado cai, você ainda está protegido 2 vezes o que era o lançamento coberto. Pô, sensacional. Cenário de lado. Caso o mercado não se altere, você irá capturar o dobro do θ calculado. E à medida que o seu target seja atingido, você pode desmontar a operação, diminuindo sua exposição. Então, como nós vamos montar essa operação com objetivo de taxa, a gente não precisa ficar 1 mês com ela, 32 dias
nessa operação e esperando o mercado se movimentar ou não se movimentar. Então, se a gente está pretendendo tirar 1,5% do mercado, nós montamos a operação, quando der 1,5% de taxa, a gente já pode sair da operação. E aí, vamos lá, cenário de alta, aí começa o problema, né? Caso o mercado suba, você terá que lembrar que está vendido em uma quantidade maior de opção. Tendo essa trava de baixa com o lançamento coberto, no dia do vencimento, caso a cotação da ação estiver acima do strike, mais a taxa recebida, você entraria numa zona de prejuízo, uma vez que será exercido a um valor maior, strike mais taxa, e terá que comprar uma quantidade de papel para entregar ao tomador da ação. Ok? Deixa eu te explicar melhor como é que é. No dia do vencimento da opção, ou até antes, a ação esteja R$15. Qual que é o valor de strike? Da D12, 10,12. Mais 1,57, 11,69. Acima desta soma, você começa a perder dinheiro na trava de baixa, uma vez que você terá que comprar a ação pelo valor de mercado de 15 e entregar ao preço de strike mais a taxa. Lembramos que este prejuízo, gente, vai acontecer no dia do vencimento, ou caso o mercado suba muito de um dia para o outro, ao ponto de ser extremamente vantajoso para o tomador de exercer. Vale lembrar, você possuir uma compra na D12. Né? Então, assim, o mercado subiu, estourou, o cara vai querer te exercer. E aí vai se valorizar com a alta repentina e vai lhe proteger de um prejuízo alto. Então, você tem que lembrar que você tem um pozinho para te proteger. E é justamente por esse motivo que a gente não deixa a operação faltando 7, 8 dias para o vencimento. Aqui, ó, cenário de alta. Para evitar exercícios muito próximos do vencimento, não carregamos as operações abaixo de 7 dias para o vencimento, pois o gama começa a aumentar muito. E qualquer distorção no preço da ação pode aumentar ou diminuir muito rápido o valor da opção. Então, o que faz a opção começar a precificar, ela começar a ficar neurótica, aquelas subidas de 50%, 200% no dia, é justamente a aceleração, é o gama que faz isso. Então, quando você monta uma operação, que nem, igual nós estamos montados agora numa operação, que inclusive está no site, a operação da I42, enquanto está longe para vencer, nós estamos bem tranquilos, porque mesmo hoje com uma queda de 1,50 na Petrobras, 1,26, a gente está perdendo no papel, mas está ganhando na opção. Faltando 8 dias, 7 dias, a gente pega e pensa em desmontar essa operação, ou até antes, se ela proporcionar uma taxa melhor. Né? Vamos falar agora do Black-Scholes. Fischer, Black e Miró-Scholes inicialmente apresentaram uma fórmula de Black-Scholes em um artigo de 73, utilizando um trabalho de pesquisadores do começo do século. O conceito fundamental de Black-Scholes é que uma opção é implicitamente precificada se a ação negociada. Robert C. Merton foi o primeiro a publicar um artigo expandindo a compreensão matemática do modelo de precificação de opções e cunhou o termo modelo de precificação de opções de Black-Scholes. Merton e Scholes receberam em 97 o prêmio de Ciências Econômicas de memória de Alfred Nobel por esse trabalho e outros relacionados. Ainda que inelegível para o prêmio devido à morte de 95, Black foi mencionado como contribuidor pela Academia Sueca. Fonte Wikipedia. Vamos lá, a planilha de sucesso. Após termos visto alguns DVDs, feito alguns cursos com pessoas que entendiam bem de opções no Brasil e até ter lido alguns livros específicos sobre o assunto, tanto daqui quanto no mercado americano, decidi focar em operações de taxa e hedge. Já estava com bons resultados com relação à rentabilidade, de 3 a 5% ao mês, e nos períodos de queda conseguia proteger muito meu capital. Percebi então que se eu monitorasse essas operações segundo a segundo, conseguiria gerenciar melhor meu risco e potencializar o lucro. Reparei que muitas vezes as operações proporcionavam uma boa rentabilidade dia após dia e não teria que esperar entre ser exercido ou torcer para o mercado não subir. Então, o que me deixava insatisfeito? Eu ficava insatisfeito em não poder simular e fazer os cálculos de estresse das operações, uma vez que o capital, em alguns casos, não era tão baixo e a exposição no mercado me deixava desconfortável. Sendo assim, coloquei um modo ao lado da operação monitorada
para que pudéssemos realizar os testes de estresse das operações com os cálculos de Black-Scholes, servindo como referência, gente, frisando aqui, ó, não como verdade absoluta, uma vez que a opção é um derivativo e deriva da ação. Então, isso acabou deixando a gente um pouco mais confortável, né? A gente poder monitorar essa operação. Link DDE ou RTD, né? Link DDE em algumas plataformas de corretoras oferecem gratuitamente um link chamado DDE, Dynamic Data Exchange, com algumas informações das ações e opções negociadas na bolsa, como, por exemplo, o preço da última cotação, último negócio realizado, quantidade de negócios, valor de strike e volume negociado. Então, essa aqui é a cara da nossa ferramenta. Pô, né, você demorou 1 hora certinho para falar como funciona essa operação. É isso aí, para mostrar como é que é a nossa planilha. Então, a nossa planilha é isso aqui, ó. Então, nós temos 2 módulos, operação real e operação de simulação. Vamos dar uma olhada na operação real. A operação real é o seguinte, a gente entra aqui com a data, o valor de compra da ação, o valor de venda, e é lógico, quando você compra, o valor de venda ainda, você compra 1,91, seu valor é 11,91, mas à medida que o tempo vai passando, o valor da ação ela começa a ir mudando, né? Então aqui, nesse caso aqui nós montamos uma simulação de compramos a 11,91, 2.000 ações, e nós vamos vender as 2.000. De um dia para o outro aqui, ó, até no mesmo dia, a ação foi para 11,98, ou seja, ela subiu 0,59. A opção nesse dia aqui, ela quase não se valorizou, porque foi subindo bem devagarzinho, chegou no final do dia e estava com o mesmo preço. Então, a gente preenche o valor de compra da ação, o valor de venda da ação, o valor de venda da opção e o valor de compra da opção. Lembrando, na planilha que não tem DDE, nós temos que preencher o valor de strike. Quando nós colocamos o valor da opção e o valor do papel, automaticamente o delta da opção já é calculado. E a gente tendo o delta calculado, fica muito fácil. Se nós dividirmos 100% de delta da ação por 42,29 de delta da opção, nós temos aqui 2,33, ou seja, esse fator de multiplicação aqui é justamente a quantidade desta opção de delta que nós temos que vender para poder deixar essa operação com delta próximo de 100%, igualzinho do papel. E é essa que é a vantagem, esse que é o pulo do gato. Nelson, mas eu comprei 2.000 ações e estou vendendo 4.700. Calma, nós vamos explicar como nós vamos montar isso aqui. Tem a trava de baixa também. Então aqui a gente consegue monitorar delta da opção, gama da opção, o θ da opção, a volatilidade, 52% a volatilidade da Petrobras nesse período, em função dos preços, dias para o vencimento 16 e taxa de juros 14,25. Então taxa de juros não mexe, o θ é calculado em cima do VI, o gama e o delta em cima da volatilidade. Perfeito? Os testes de estresse aqui, ó, simulado. Nelson, agora eu quero saber quanto que eu vou tirar de taxa, mais ou menos, se essa ação lá for para 11,98. A gente tem um módulo do lado direito, onde a gente consegue simular aqui 11,98, e nós já deixamos aqui, ó, a data, faltando 16 dias. Na nossa simulação, a gente já colocou um dia a menos. Ou seja, vejam que essa operação montada aqui no dia, se o papel tivesse 11,98, ou mesmo que fosse 11,91 e a gente tivesse zerado aqui de um dia para o outro, o que ia acontecer? Essa opção de 0,45 centavos, possivelmente ele estaria 43 centavos se o mercado não se movesse. Ou até se movesse em 0,59. A gente ganharia o θ, mesmo a ação subindo um pouquinho, aí que a gente falou é a vantagem, e ainda você poderia ficar segurando a operação, porque o delta dela está muito a seu favor, ela está com 100% de delta. Então, se no dia o papel cair R$1, a opção ela iria te proteger quase que integralmente nessa queda do papel. Por isso que é extremamente interessante. E aí vem a pergunta, qual a opção escolher? Maior taxa ou maior proteção?
não há melhor ou pior. Há opções que protegem mais e outras que têm uma taxa maior em função da quantidade vendida para comprar a trava. E isso depende muito do perfil. Se ele aceita e entende que poderá vender mais opções e comprando opções fora do dinheiro, pois acredita que a ação irá cair dentro do prazo de vencimento, ele irá se beneficiar dessa queda. Porém, na alta, ele terá que monitorar a operação para que não atinja a sua zona de prejuízo. Ok? Nossa sugestão é que você baixe a planilha, comece a criar o hábito de simular essas operações e entender o comportamento em um curto período de tempo. Você chegará à conclusão que o θ da opção nos beneficia muito com a passagem do tempo e poderá obter excelente rentabilidade. Então, antes da gente finalizar, só vou carregar uma operação aqui para vocês, antes da gente terminar aqui. A gente vai pegar a nossa planilha, então a gente pode pegar a planilha Free DDE, que está aqui na tela. Eu vou carregar aqui, nós vamos pegar aqui perto de fechamento. Por que perto de fechamento? Não adianta a gente pegar o valor da última opção e o valor da última ação e da última opção, porque a ação fecha às 18 horas e a opção fecha às 5, né? 5h15 é o último negócio. Então, nós vamos montar uma operação aqui. Nós vamos pegar Petro I42, ela tem aqui, ó, delta de 0,35, aqui na nossa planilha tem um pouquinho menos, se não me engano. Então vamos lá, Petro I42 e Petrobras a 11,64. Petrobras a 11,64. No dia de hoje, papel Petro 4. Opção Petro I42. Strike já está aqui, ó, 12,50. E quanto que está essa opção aqui? Vamos olhar na nossa plataforma. A opção está 58 centavos. 0,58. Qual que é o delta dessa opção? Vamos supor que a gente venda 58 e hoje ainda está 58. Vamos ver se ele calcula aqui 11,64, porque é o valor de fechamento. Ele calculou o delta. Seria 2,41. Vamos colocar aqui uma quantidade fictícia aqui, 1.000 ações. E ele fala aqui, ó, para você zerar o delta, você precisa vender 2,41. Ou seja, como não tem valor fracionado no mercado de opções, nós teríamos que vender 2.500 ou 2.600. Talvez 2.600, a gente entende que o mercado vai cair um pouquinho. E olha como é que está o delta da operação aqui, ó. Delta está em 107. Tá bom, né? Se o mercado subir R$1 aqui, a gente vai ter quase uma subida integral aqui. Lembrando que quando o mercado sobe, a vol cai. Então isso vai acabar nos beneficiando também. E se o mercado cair, como a gente está um pouquinho positivo, a gente vai ter a proteção praticamente integral, porque a vol ela vai derrubar, a vol vai aumentar. Isso vai ser contra a gente. Mas não tem problema porque a gente está um pouquinho positivo. Então, olha só, com a passagem do tempo, 11,64, mesmo que o papel caia para 11,50, essa volatilidade, mesmo que ela suba um pouquinho a volatilidade, olha só, o papel está caindo R$1, a gente ainda não está perdendo muito. Então, o que nós gostaríamos de propor para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Então, o que nós gostaríamos de propor para vocês é justamente isso. A gente começar a simular essas operações. Porque no começo é muito complicado e complexo porque você não sabe se a operação ela funciona. E não adianta eu vir aqui e falar para vocês, olha, vamos começar a comprar ação, vamos começar a comprar ação de Petro, ação de Vale, porque nós ficamos mais de 3 meses com esse modelo simulando diversos cenários e diversas operações. E quando a gente fala de simulado, não é backtest da gente abrir um gráfico, olhar a cotação há 3 meses atrás e a gente trazer isso ao valor presente. Eu tenho uma pessoa que me ajudou muito, que é o Isaías, o André também de vez em quando ajuda. Então, eu e o Isaías, a gente começou a abrir os simulados, então a gente abria a planilha, ó, quanto que está a cotação agora do Banco do Brasil? Qual que é a opção do Banco do Brasil que nós vamos pegar? Nós colocávamos na planilha, fechávamos a planilha no outro dia,
a gente pegava e abria a planilha. E aí a gente ia carregando. Nós fizemos isso aproximadamente por uns 2 meses, com diversos papéis em diferentes cenários de alta, de baixa, o mercado de lado, algumas operações reais também, algumas quando a gente tem um pouco de dúvida, a gente acaba simulando para a gente ver se tem sentido, mas a gente obteve um resultado muito bom e muito significativo nos simulados. Então o objetivo é esse. Para quem já baixou o e-book, tem um e-book, use o e-book como material complementar para tirar alguma dúvida. Ainda surgiu dúvida, mesmo com a palestra, mesmo com a planilha? Mande um e-mail para a gente já tem um e-mail aqui, deixa eu carregar de novo, compartilhar na tela aqui, que é o nelson@everhead.com.br e o falecom@everhead. Qualquer dúvida, a gente também tem o nosso site, onde a gente publica todos os dias o resultado das operações. Hoje, por exemplo, eu não subi ainda para o site, mas a nossa operação ela vai estar perdendo, a Petrobras vai estar perdendo 1,63 desde o momento que nós compramos. O ganho na operação está em 1,35, porque a opção ela caiu bastante. Então, veja que mesmo com uma queda de 1,44 no papel, a gente ainda é beneficiado com uma taxa de ganho. Então, o objetivo é esse, gente. Vamos baixar a planilha, vamos começar a simular, entender o comportamento das opções, entender o delta. Qualquer dúvida, mande e-mail para mim, eu fico todo dia operando isso aqui. Então, com o passar do tempo, foi adquirindo um pouquinho de experiência e eu posso dividir isso aí com vocês. E, posteriormente, nós vamos fazer um treinamento, ainda não está definido ainda como que vai ser esse treinamento, porque a gente está tentando algumas parcerias aí com o pessoal que desenvolve software, plataforma, corretora, então a gente está tentando achar a melhor alternativa. A gente vai ter um módulo no curso que são os custos operacionais, a questão da trava de baixa, qual que é o limite de perda quando o mercado começa a subir, o que são os break-even de alta, o break-even de baixa, o que é o slippage, que é a questão do descolamento. Tudo isso nós vamos abordar quando a gente já tiver fechado essa parceria, que está muito, muito próximo disso. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. É um prazer poder ajudar vocês e a gente conseguir difundir esse tipo de operação que a gente tem conseguido obter excelentes taxas. Ok? Qualquer dúvida, podem contar comigo. Um grande abraço a todos.